Isaías capítulo 32, versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Todos encontraram? Amém? Amém? Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouve a minha voz, vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Repita comigo nesta noite: levantai-vos, mulheres. Levantai-vos, mulheres. Aleluia. Assente glorificando o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Aqui não é proibido de glorificar a Deus, irmãos. Aqui não é proibido de glorificar, aleluias, aquele que cuida da sua vida. Se você está aqui nesta noite é porque mais uma vez Ele te sustentou. O salmista vai dizer que nós deitamos, dormimos e acordamos, porque Ele nos sustentou, aleluias. Quando a gente olha para o profeta Isaías, filho de Amós, considerado pelos estudiosos como o príncipe dos profetas, o profeta Isaías começou a exercer o seu ministério aproximadamente 739 a.C., no ano em que morreu o rei Uzias. O profeta Isaías profetizou durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás, de Ezequias, os reis de Judá, e também ele se tornou conselheiro destes reis. O profeta Isaías, ele profetizou durante um período tumultuado na história de Judá, marcado por um cenário de declínio, de crises, um cenário totalmente caótico de crise espiritual, moral e política. E também por desafios internos como a idolatria, como a imoralidade, como o pecado e como a prostituição. Sabemos que o chamado de Isaías, eu posso imaginar, pastor Wesley, que não foi fácil. Como eu disse aqui, o cenário não era tão bom quando Deus chama Isaías. Deus, ele chama Isaías e Isaías começa a exortar, Isaías começa a confrontar, Isaías começa a consolar. Ele consolidou a palavra de Deus e o futuro fundamentado na vida do Messias. Isaías profetizou sobre o nascimento do Cristo. Isaías profetizou sobre o ministério, a morte e a ressurreição de Jesus. Em sua jornada, Deus o alertou que muitas vezes ele não seria ouvido. Deus alertou o profeta Isaías que muitas vezes, durante ali a sua pregação, durante ali a sua exortação, que ele não seria ouvido, que durante a advertência, muitos não iriam dar ouvidos às palavras a qual Deus usava o profeta Isaías para falar com aquele povo. Mas ainda assim Isaías atendeu ao chamado de Deus e viveu o chamado na sua plenitude. Deus, ele levanta o profeta Isaías para trazer uma palavra, para trazer uma advertência sobre o povo de Judá. E aqui dentro da palavra, em especial as mulheres. Aqui na palavra, as mulheres, elas são advertidas para uma percepção espiritual. Aqui na palavra, as mulheres são advertidas para um despertamento. Aqui essas mulheres, elas são desafiadas a exercer um papel importante de ajudar a nação de Judá a viver para Deus. Aqui estas mulheres, elas são desafiadas a exercer
Aqui elas têm um papel fundamental de ajudar esta nação a encontrar a verdadeira segurança no Senhor. Aqui elas são desafiadas a exercer um papel fundamental, um papel importante de confiar no Senhor, de confiar naquele, aleluias, que tudo pode. Aqui estas mulheres, elas têm um papel fundamental. E nós vamos entender isso mais para frente. Aqui este povo estava sendo oprimido pelo pecado. Aqui este povo estava sendo oprimido pela iniquidade. Em vez de se voltarem para Deus em arrependimento, este povo havia abandonado o Senhor. Em vez de se voltarem para Deus, este povo havia virado as costas para o Senhor. Um povo que estava totalmente enfermo, um povo que estava totalmente doente, mas que recusava a buscar em Deus a cura a qual aquela nação precisava. Aleluias! Aqui nesta palavra, Deus estava irado com aquele povo. Deus estava irado com aquele povo. Rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram o manancial de águas vivas. E aqui dentro desta palavra, eu já começo a aplicar para os nossos corações. Aqui eu já começo a abrir um parêntese para dizer: este povo vivia em completa idolatria. Aqui este povo vivia totalmente entregue ao pecado. E eu quero dizer nesta noite que o pecado, igreja, destrói. Eu quero dizer nesta noite que o pecado, igreja, gera consequências. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: cuidado, igreja, com a cegueira espiritual. A cegueira espiritual estão levando a muitos para caminhos tortuosos. A cegueira espiritual tem levado a muitos para o caminho da desobediência. Mas há um alerta de Deus aqui nesta noite: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Eu vou repetir: onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Eu vejo Deus falando na igreja nesta noite: eu vou abrir a tua visão, eu vou te dar discernimento, eu vou abrir a tua audição. Aqui Deus está falando para nós como igreja: eu vou te dar discernimento. Você não foi chamado, igreja, pelo homem. Você não foi chamado pelo homem, mas você foi escolhido pelo Senhor. Você foi levantado pelo Senhor. Você foi levantado para impactar. E nesta noite Deus está nos dando estrutura. Deus está nos dando estrutura para permanecer de pé. Aleluia. Deus está nos dando estrutura para que venhamos permanecer de pé. Isso aqui é uma advertência do Senhor para as nossas vidas. Quantos estão abandonando a essência? Quantos estão abrindo mão da coroa de glória por um momento de prazer? Quantos estão abrindo mão da eternidade? Quantos estão abrindo mão da cruz? Quantos estão abandonando a Cristo? Isso aqui é uma advertência para nós. Talvez esta não seria a palavra que você queria ouvir, mas Deus não me trouxe aqui nesta noite
E eu não tenho compromisso com o homem, o meu compromisso é com os céus. Eu não vim aqui nesta noite te entregar a chave de casa, ainda que Ele possa nos dar. Mas eu não vim aqui nesta noite para te entregar a chave de carro, chave de apartamento, não. Eu vim aqui para pregar a verdadeira palavra, aquela que salva, é esta palavra que liberta, é esta palavra que restaura, é esta palavra que restitui, é esta palavra que nos mantém de pé. Aleluias! Ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes. Isaías vai dizer que esta palavra é poderosa, é como um martelo que esmiuça a penha, é como a flecha que sacada da aljava acerta o alvo. Esta é a palavra do Senhor. Esta palavra liberta a igreja, esta palavra cura, esta palavra transforma o homem, esta palavra salva. Esta palavra é verdadeira. Esta é a palavra do Senhor, que transforma corações, que tira o homem do pecado. Aqui do capítulo 30 ao capítulo 32, foi escrito quando a Síria começava a atacar Israel, depois de ter conquistado as nações vizinhas. Escute, temerosos esse povo, o povo de Israel, começaram a procurar outros recursos, começaram a procurar ajuda, conselhos lá no Egito, para se defenderem dos assírios. E quando eu parei para analisar esta palavra, eu comecei a ficar estarrecida, porque eu falei assim: meu Deus, que povo ingrato. Para quem bem conhece a história da nação de Israel, esse povo viveu 400 anos na escravidão. Esse povo foi liberto por Deus pela opressão no Egito. Esse povo viu água sair da rocha. Esse povo viu maná cair do céu. A Bíblia fala que esse povo caminhou durante 40 anos pelo deserto e as roupas não envelheciam. Meu Deus, que coisa linda! Os sapatos, eu posso imaginar que não se perdia, porque era papai que cuidava. Aleluias! Um povo entregue totalmente ao pecado. Um povo que não se cobria mais com as vestes do manto sagrado, não. Esse povo começou a rejeitar a cobertura espiritual de Deus. Aleluias. Esse povo estava totalmente entregue às iniquidades. Esse povo estava totalmente entregue aos prazeres da carne. Esse povo estava totalmente entregue às suas vontades. Esse povo viraram as costas para Deus. Esse povo viraram as costas para a lei do Senhor. Esse povo já não ouvia mais a palavra do Senhor. E quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que Israel tinha tudo para prosperar diante de Deus e diante dos homens. E não sou eu que estou falando, foi o próprio Deus que garantiu isso na sua palavra. O Senhor aqui garantiu isso para Moisés, lá em Deuteronômio, aleluias, capítulo 28, a palavra de Deus vai dizer, Deus deu uma garantia para Moisés. Olha, Moisés, olha o que Deus está dizendo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti, Moisés, e te alcançarão todas essas bênçãos. Isso aqui é o Senhor que está dizendo. Deus
dizendo: olha, Moisés, diga para o meu povo, Moisés, fala para eles, Moisés, que se me obedeceres, serás bendito no campo e na cidade. Deus está falando: olha, Moisés, fala para o meu povo que se obedeceres, serás bendito ao entrares e quando saíres. Olha, Moisés, tudo que eles precisar fazer, e se me obedecer, eu vou guardar e guardar a minha palavra, eu vou prosperar o meu povo, Moisés. Esta foi a garantia que o Senhor deu para este povo. Mas em contrapartida, ainda no capítulo 28, o Senhor vai dizer para Moisés: mas também, Moisés, tem um porém. Fala para o meu povo, se não obedecer, Moisés, se não ouvir a minha voz, as maldições também alcançarão o meu povo. Olha, Moisés, se obedecer, serás bendito, mas se desobedecer, serás maldito. Meu Deus, é forte demais. E dentro deste contexto, aqui entra o profeta Isaías, advertindo aquelas mulheres: levanta, mulheres, que estais em repouso. Em outras versões, levanta, mulheres, que estais desocupadas. Levanta, mulheres, que estais sossegadas. Levanta, mulheres, que estais despreocupadas. Aqui Deus está dizendo através do profeta Isaías: desperta. Desperta, mulher, desperta, igreja. Passarás por um tempo de lamentação, passarás por um tempo de dificuldade. Desperta, mulher, passarás por um tempo de luta, passarás por um tempo de assolação. Aqui o profeta Isaías está dizendo: acorda, mulher, a terra está sendo ferida. Acorda, mulher, a tua família está sendo ferida. Aqui Deus está usando o profeta Isaías para dizer: acorda, mulher, a tua família está sendo ferida, os teus filhos estão sendo feridos, a tua casa está sendo ferida, o seu casamento está sendo ferido. Eu te chamei para fazer a diferença, eu te chamei para fazer o estrago do inferno. Aqui Deus está dizendo: eu te chamei para ser uma agente de mudança. Eu te levantei como juíza lá dentro da sua casa, e hoje Deus está dando autoridade. Deus está dando autoridade para mulheres aqui nesta noite. Deus está dando discernimento espiritual. Deus está fortalecendo. Deus está mudando o cenário de mulheres aqui nesta noite. Aleluias. Aleluias. Deus está mudando os cenários aqui nesta noite. Deus está falando com gente aqui. Deus está mudando o cenário. Aqui Deus está usando o profeta Isaías para despertar o seu povo, mas para mudar o cenário. Para mudar o cenário tem que ter atitude. Atitude muda histórias. Atitude, igreja, muda vidas. Esse tema é um tema muito forte. Tem que se posicionar. Tem que levantar. Quer filhos restaurados,
quer ver o seu casamento restaurado, quer ver a sua casa restaurada, tem que levantar, tem que se posicionar, igreja. Deus está despertando a igreja aqui nesta noite. Desperta, mulheres que estáis em repouso. Desperta, mulheres que estáis acomodadas. Desperta, mulheres que estáis sossegadas. Até quando ficarás com esta cegueira espiritual? Deus está falando aqui nesta noite. Não se distraia por qualquer coisa. Até quando, mulheres, nós ficaremos como essas mulheres de Mazã, entregues, acorrentadas pelas coisas da terra? Para de ficar procrastinando. Nós estamos no tempo que não dá tempo para ficar brincando de ser crente. Aqui Deus está dizendo nesta noite: tem que se levantar, tem que se erguer, tem que se posicionar. E o tempo é hoje, missionária. O tempo é hoje, aleluias. É hoje, é hoje. Tem que se levantar. Tem que se posicionar, igreja. Eu estou sentindo a presença do Senhor neste lugar. Muitos brincando de servir ao Senhor. Muitos se escondendo atrás de uma Bíblia. Muitos pastores em cima do altar, mas amantes do dinheiro, amantes do dinheiro. Tem que se posicionar como igreja. Qual é a igreja que nós estamos sendo? Foi falado aqui sobre as 10 virgens. Qual é a igreja que nós estamos buscando? Tem que se posicionar. Nesta noite o Senhor nos convoca a se posicionar, a se levantar, a guerrear pelo seu povo, a guerrear pela sua família, a guerrear pela sua casa, a guerrear pelos seus filhos. Assim como Débora se levantou como juíza, como mãe de Israel. Não é tempo de se render, não é tempo de se prostrar, mulher, não é tempo de se acomodar, não dá mais tempo. Não deixe para se levantar quando tudo estiver destruído. Não deixe para se levantar quando tudo estiver acabado. Não deixe para se levantar, mulher, quando o luto bater na sua porta. Não, Deus está dizendo: desperta, 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 mulher, desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos, aleluias. Mandar abaixar. É tempo de se revestir. É tempo de se revestir. É tempo, aleluias, de agir. É tempo de clamar. É tempo de se render aos pés do Senhor. É tempo de se humilhar. É tempo de se revestir com as armaduras de Deus. Você foi chamada para guerrear. E nesta peleja o general é o nosso Senhor, que pelejará pela sua vida, que pelejará pela sua família, que pelejará pelos teus filhos, que pelejará pelo teu casamento.
Uma mulher, quando ela se reverte, uma mulher, quando ela decide se levantar, uma mulher, quando ela decide se posicionar, não tem, escute isso aqui, mulher, não tem inferno, não tem oração de feiticeiro, não tem boca de sapo costurado, não tem macumbaria, não tem batalha, não tem obstáculos, não tem capeta, não tem demônio que detenha uma mulher quando ela se decide se posicionar, porque a palavra de Deus ela nos garante, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o Senhor, Ele já deu ordem aos teus anjos para te guardar, para guardar a sua casa, para guardar a sua família, para guardar os seus filhos. Aleluia. Você está coberta pelo sangue do Cordeiro. Você está escondida pelo Senhor. Se posicione. Talvez você esteja falando, mas irmã Tatiane, você não conhece a minha vida. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Você não conhece a minha realidade. Eu estou tão machucada. Eu estou tão ferida. Mas até quando você vai ficar assim? Até quando? Até quando? Você sabe o que vai mudar a realidade da sua vida? Você sabe o que vai mudar a realidade do seu casamento, da sua família, dos seus filhos? Não é o quanto você está ferida, não é o quanto você está machucada, mas está sangrando, não é o quanto você está chorando, não é o quanto você está sentindo. Mas essa realidade que você está vivendo, ela só vai mudar a partir do momento que você decidir se posicionar e se levantar como mulher de Deus. A realidade que você vive, ela não vai mudar você se prostrando, se entregando a uma depressão, se trancando dentro de um quarto, não. Esse cenário só vai mudar quando você se posicionar. É quando você se declarar. É quando você se levantar e dizer: Satanás, até no dia de hoje você oprimiu a vida dos meus filhos. Até no dia de hoje você oprimiu a minha casa. Até no dia de hoje você oprimiu a minha vida, a minha família. Mas hoje eu me levanto como mulher de Deus. E há um general de guerra que guerreia por mim. Uma mulher sábia, ela não só edifica a sua casa, não, mas ela pode paralisar a ação de Satanás e o exército de demônios contra a sua vida, contra a sua casa e contra a sua família. Uma mulher sábia, ela não só edifica a sua casa, não. Você tem autoridade nas tuas mãos, mulher. O poder está nas tuas mãos.